Eu perdi a minha mãe em 2021. Eu tinha 14 anos e talvez seja um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei. Porque eu quero compartilhar algo que levou quase 5 anos para eu entender. 5 anos de terapia, de perguntas sem respostas e de um momento em que eu precisei lidar com a dor sozinho. Hoje eu quero conversar com você sobre o luto, trauma e sobre uma pergunta que muita gente carrega. Como a gente supera uma dor que parece grande demais para ser superada? E a resposta não é esquecer e não é seguir em frente fingindo que nada aconteceu. A gente vai aprender a dar um novo significado para aquilo que nos aconteceu. E a gente começa entendendo que entender a sua dor não vai fazer ela passar. Muita gente entendeu que precisa de autoconhecimento e começou a tentar perguntar as coisas para si mesmo. Por que eu sinto isso? Como isso me machuca? Como isso faz eu me sentir? E, em certo grau, isso é extremamente importante. Mas, hoje, o que acontece com muitas pessoas que são hiperconscientes é de acabar perguntando demais e sentindo de menos. Tudo que a sua dor precisa é ser sentida. O quanto dessas informações que você tem te ajudou a resolver o seu problema. A diferença de uma pessoa que consegue se resolver emocionalmente e ressignificar coisas do passado dela para uma que não consegue é justamente a capacidade de simplesmente sentir aquela dor. Eu vou usar um termo não oficial de que a racionalização é uma punhetação do ego, porque você se sente bem em muitas aspas aí, já que você começa a se entender e começa a parecer que o problema está se resolvendo. Mas chega na hora e você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer o que tem que fazer, porque a sua dor não foi sentida. Ela foi entendida. Entender como funciona um câncer não te faz capaz de resolver um câncer. E entender como uma dor funciona não te torna capaz de resolvê-la. A racionalização, ela busca tentar te confortar, mostrando que você está avançando, que você está progredindo, mas ao mesmo tempo, ela esconde que você está fugindo de si mesmo, tentando entender a si mesmo. É uma camuflagem sutil, mas monstruosa, capaz de destruir qualquer um. Quanto tempo mais você vai fugir? Talvez em algum momento você vá precisar, enfim, sentir uma dor que você tem evitado há muito tempo. Você vai precisar chorar, você vai precisar do seu tempo, você vai precisar de vários dias sentindo e repetindo uma dor do passado para que ela possa ir embora, porque você pode estar travando o fluxo do rio, porque você não permite, racionalizando, colocando uma barreira e se impedindo de sentir aquilo que você tem que sentir, aquela raiva, aquela tristeza, dependendo do caso, em casos mais sérios, aquele nojo que você tem de alguma pessoa ou que você tem de você mesma, do seu corpo. Sinta essas coisas, sinta uma abstinência, sinta raiva, sinta tristeza, pois não é pensando sobre as suas emoções que você vai conseguir senti-las. O segundo passo é se perdoar. Você precisa soltar um peso das suas costas, porque o perdão é como se você estivesse carregando outro de você. Você tem que se perdoar e perdoar os outros, porque quanto mais pessoas você tem ressentimento, quanto mais pessoas você tem traumas, maiores serão os seus pesos e mais lento você vai progredir na sua vida. Tem gente que tem 120 quilos, porque não tem problema com ninguém, mas tem 60 quilos de peso e 60 quilos de mente. E parece muito fácil falar perdoe a pessoa que te fez mal e perdoe a si mesmo, mas a gente sabe, e eu sei principalmente, que não é tão fácil assim. Mas é simples e tem só uma coisinha que precisa ser feito para que um perdão seja de fato efetivo. Mas antes, eu vou te contar já, você precisa entender uma coisa só. Perdoar não é viver junto, perdoar não é esquecer. Perdoar é simplesmente tirar o peso que estava com você e colocar ele para fora, porque aquele peso já não é mais parte sua. Uma pessoa em uma discussão pode criar um trauma gigantesco que foi uma coisa que durou 3 minutos. Uma pessoa, por tópico sensível, vou deixar isso já claro no vídeo, que passou por uma questão de abuso, por exemplo, passou por uma situação que pode ter durado 10, 15 minutos. E isso dura na vida dessa pessoa por anos e mais anos repetindo aquele trauma, porque a pessoa se sente suja depois de passar por isso. A sensação é de sujeira, você toma banho e você não consegue se sentir mais limpa, você não sente mais o seu corpo como algo de valor, é como se tivessem trincado uma jarra valiosa da sua casa e você se sentisse trincado o tempo inteiro e desprotegido. E isso dura
ano após ano após ano. Como eu disse, você não tem que viver com essas pessoas, você não tem que rever essas pessoas, pelo amor de Deus, não façam isso, inclusive. E eu já vou ficar deixando claro aqui pro aviso para todas as pessoas que estão aqui e passam por situações de abuso, situações de briga, de violência e coisas assim do tipo, principalmente aqui agora para mulheres que estão assistindo esse conteúdo. Existe um número que é o 180, que você pode ligar na delegacia da mulher, basicamente, para criar uma denúncia para você que passou por uma situação assim e pode reportar a essas pessoas. Caso você esteja numa situação vulnerável e tudo mais, você passe por agressão e não tenha para onde voltar, você passou por um abuso e ninguém acredita em você, e você precisa sair do local que você está, você pode ligar no 180, explicar o seu caso e eles vão e podem te oferecer um abrigo para você passar, acho que são 6 meses ou um ano, uma coisa assim do tipo. Não se permitam ficar nessas situações. Seguindo em diante, o perdão, para ele ser efetivo, é necessário que você, que está aí do outro lado, tome uma ação que te leve a criar um repertório emocional para lidar com aquele problema. Se, por exemplo, você sofre porque as pessoas na sua casa não te reconheciam, te diminuíam e o tempo inteiro você passava por um problema onde tudo que você fazia era insuficiente, era só o mínimo, e hoje você se subestima demais, o maior ato de amor e de perdão que você pode dar para você mesmo é simplesmente olhar para uma situação onde você vai sentir dentro de você que você não é capaz, que você não pode, que você vai se sentir inferior. É nesse momento em que você deve olhar para si mesmo e falar: falaram pra caralho que eu nunca ia conseguir isso aqui. Falaram que eu sou incapaz, me chamavam de idiota o tempo inteiro. Eu não acho que eu consigo mesmo, não. Eu acho que é muito provável que se eu for pra lá, eu vou passar uma vergonha fenomenal. Eu não acho que eu mereço isso aqui, não. Eu acho que esse trabalho não é muito pra mim. Aceite essas coisas. Quando elas vierem, você fala: é isso mesmo. E quando você fala tudo isso, você dá um passo com medo e fala: eu vou passar essa vergonha. Casos mais sérios, como que eu falei, de agressão e coisas assim do tipo, a forma como você consegue perdoar de fato é se amando a ponto de que toda vez que você conhecer uma pessoa nova, que demonstrar esse traço, que mostrar que é uma pessoa que estaria disposta à violência, estaria disposta a uma coisa assim, uma pessoa que tem uma atitude esquisita, uma atitude estranha, que te parece suspeita, é um momento em que você vai olhar pra você mesmo e falar: eu posso gostar muito dessa pessoa, eu posso admirar muito essa pessoa neste momento, eu posso querer muito ter uma vida com essa pessoa, mas eu não mereço essa pessoa, eu não devo escolher essa pessoa por mais que eu goste. E o perdão não é um processo gostoso, não é um processo, ai, nossa, muito bonzinho, muito legal, muito gente boa. O perdão é um processo que leva tempo, é um processo que vai te fazer chorar, muitas vezes você vai chorar e você vai precisar ter novas experiências para isso. Você tem a capacidade de mudar e aquilo que ficou para trás vai ficar para trás, porque você é uma nova pessoa a partir de hoje. A terceira coisa é entender que você não tem culpa pelo que aconteceu com você. Esse vai ser um tópico mais rápido porque a gente já falou sobre perdão e as duas coisas são bem parecidas. Muitas pessoas se condenam demais e se criticam, mas a culpa não é sua. E é claro que tem situações onde a pessoa vai me dizer: ai, mas eu estava em dívida com tal pessoa, eu briguei muito com meu pai, com minha mãe, e a pessoa ficou doente, eu nunca mais consegui pedir desculpa para ela porque ela morreu e ela me deixou e tudo isso aconteceu. E de fato tudo isso aconteceu e podia ter sim sido resolvido por alguma das partes se tivessem sido menos orgulhosos. Mas você não tem culpa de que a pessoa morreu, você não tem culpa por nada dessas coisas. No máximo que você tem culpa é de não ter feito isso antes. Para boa parte das coisas você não tem culpa. Você não é culpado pela morte de alguém, você não é culpado pela raiva que uma pessoa ficou, por determinada ação que você tomou, você não é culpado por uma pessoa se afastar porque você estabeleceu um limite. Você também não é culpado por uma relação não dar certo. Claro que você tem a sua responsabilidade em certos casos, mas de toda forma, a culpa não é algo que você tenha que carregar. Você pode deixar a culpa de lado e deixá-la descer do carro, como você faz com tudo que você se perdoa. A culpa não vai te trazer retorno nenhum. Mas é aquilo, você não controla o que você sente. Então, se você sente culpa, o que você pode fazer para não sentir culpa é se perdoar. E se você quer se perdoar, você tem que tomar novas ações e criar um novo repertório mental, passar dias e dias tentando, até que você mude. Quarto passo é voltar a ser criança. E a gente não vai falar de ser literal aqui. Voltar a ser criança é basicamente você aceitar que certas coisas são imaginárias, certas coisas
coisas não estão no seu controle, você não vai poder fazer nada, assim como você não podia quando você era criança. E o seu papel é simplesmente não levar tudo tão a sério. Não tem problema você assistir seu desenho se você gostar, não tem problema você jogar se você gostar, não tem problema você comer aquela comida de infância se você gostar dela. Muita gente está estressada e revoltada porque não consegue ser mais essa essência da criança de brincar para poder relaxar. Tem gente que gosta de cartinha de Yu-Gi-Oh! Eu mesmo amo cartinhas de Yu-Gi-Oh! Tem gente que gosta de cartinhas de Pokémon e que poderia simplesmente estar fazendo essas coisas para diminuir o nível de estresse. Aceitem ser mais crianças, aceitem que você não precisa ser maduro o tempo inteiro. Se dê espaço para não se levar tão a sério. Se permita errar, se permita fazer besteira, se permita derrubar um copo às vezes porque você se distraiu. Não tem por que se levar tão a sério, você não é burro, você não é um erro por causa disso. Você é uma pessoa completa, você só tem apagado demais essa criança e ela precisa sair. Eu estou fazendo um convite para você. Não tenha medo, brinque, faça essas coisas, não se leva mais tão a sério assim. Você pode errar, você tá livre pra isso. Se você tava esperando uma permissão, eu te dou essa permissão agora. Você tá livre pra poder errar, você tá livre pra brincar, você tá livre pra curtir. Seja muito bem-vindo ao mundo real. E vamos pro último passo, que é o mais importante. O último passo é ressignificar. Você pode se perdoar, você pode fazer o que for na sua vida, mas mesmo perdoando, mesmo tal coisa não doendo mais e não sendo mais um trauma que te impede de agir, ainda pode existir ali dentro de você alguma coisa que não te permite chegar aonde você quer. Você pode ter o que a gente chama de bloqueios emocionais. Você pode ter um bloqueio de aprendizado que te impede de aprender coisas novas porque, primeiro de tudo, você fica com medo de errar. Você pode ter um bloqueio de escassez, onde você gasta todo o dinheiro que você ganha, ou você se impede de trabalhar, se impede de colocar em situações onde o seu dinheiro começa a ser valorizado e você começa a ganhar mais. Ou você pode ser aquela pessoa que ganha sim muito dinheiro, mas o seu dinheiro fica guardado e você tem medo de gastar. Bloqueios de escassez. Você pode ter um bloqueio de permissão, que é um bloqueio de maternidade. Quando você sente que você não merece, você sente que você não consegue, você sente que você não pode, você fica todo retraído e você acha que você não pode entrar em certos lugares, que certas pessoas não gostam de você. Geralmente tudo isso vem de um bloqueio de maternidade. Que é bloqueio paterno? Se você tem um bloqueio paterno, você provavelmente não tem autoridade, você não tem firmeza, você não consegue sustentar as coisas que você faz. E se você tiver os dois, um bloqueio de maternidade com um bloqueio de paternidade, meu amigo, você tá muito fodido. Porque você vai sempre sentir que você é uma farsa, que você nunca merece nada do que você tem. Você sempre vai começar as coisas e vai largar no meio. São bloqueios que são causados muitas vezes pela falta de referência paterna ou materna, ou que mesmo tendo a referência eram às vezes ausentes, ou às vezes eram agressivos, eram tóxicos, enfim, N coisas. Às vezes você pode ter uma família super saudável em teoria, que te deram tudo, nunca deixaram faltar nada, mas por exemplo você não tinha os momentos em família, e esses momentos em família geraram uma falta, e essa falta pode sim gerar um bloqueio. Você pode ter uma família perfeita, mas nunca ter escutado que te amavam, pode nunca ter escutado que a pessoa tinha orgulho de você, que acreditava em você, e você não tem mais autoridade, você não se sente mais digno de ocupar espaço, enfim, são N motivos, e para poder resolver esses motivos, você precisa fazer o que a gente chama de ressignificação, que é basicamente dar um novo sentido àquilo que aconteceu antes. Eu vou tentar explicar de forma bem simples, porque é bem complicadinho aqui, eu poderia fazer um vídeo inteiro de mais de 50 minutos só falando sobre isso. O ponto mais importante de uma ressignificação é você trocar o sentido, ou seja, para trocar um sentido, você precisa começar no mental e depois passar por físico. O erro que a maioria das pessoas cometem é achar que ressignificação fica só no mental. Então, a pessoa acha que, por exemplo, eu vivi sendo deixado de lado, as pessoas não acreditavam em mim, né? Meus pais não acreditavam em mim, então eu sou uma pessoa que duvida muito de mim mesmo. E aí você pensa que é só no mental de falar pra você mesmo. Não, eu confio em mim. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou muito confiante, eu confio em mim aqui, eu vou resolver esses B.O. tudo. A tendência de uma pessoa que se sentiu pequena é justamente essa, na realidade. Quanto menor você se sente na infância, maior você quer se sentir. E aí o seu ego, ele começa a crescer e você fica arrogante. Porque essa arrogância está falando, eu me senti tão pequeno que hoje eu vou me colocar pra cima e eu vou me sentir grande. E eu preciso que as pessoas em volta acreditem nisso. E é por isso que quando as pessoas não olham pra você como alguém grande, é por isso que quando você falha, você se sente uma farsa, você se sente péssimo. É por isso que você não começa coisas novas e não tenta coisas novas. Qual é o caminho pra isso? O caminho pra ressignificar isso é entender primeiro que, sim, existe uma voz que está
te elevando, te colocando como maioral e falando, nossa, eu sou o maior de todos e eu tenho que ser o melhor e não sei o que lá. E às vezes pode até uma vozinha humilde que tenta te esconder, mas você sabe lá no fundo que você se sente melhor, se sente superior aos outros. Então reconheça essa voz e a primeira parte, que é a parte mental, você vai ter que simplesmente olhar pra você mesmo e falar, não, eu sou uma pessoa normal. É positivo pensar grande sobre si mesmo, mas é extremamente negativo não suportar que outra pessoa te veja como pequeno. Por isso que, a princípio, por mais que seja positivo sim você ter uma mentalidade positiva, agora eu preciso que você assuma pra si mesmo que você é uma pessoa comum. Você não é nada demais, você não tem nada de especial, você é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. A única coisa que difere você dos outros é o tempo que você praticou, o tempo que outra pessoa praticou, o tempo que você teve de experiência, as coisas que passaram na sua vida, que tirando isso não muda nada, você é uma pessoa, um ser humano como qualquer outro ser humano. Esse é o momento onde, após assumir esse pensamento, você precisa fazer as coisas de forma medíocre. Porque você, obviamente, quando você pensa muito bem sobre si mesmo, algumas vezes você desempenha bem, outras você vai desempenhar péssimo. E você precisa dessas experiências negativas, tentando, até que você possa começar a ter experiências positivas. Você precisa fracassar pra caralho para conseguir entender que, fracassando várias vezes, você é capaz sim de ficar bom. E aí, você vai finalmente ressignificar aquilo que aconteceu lá atrás. Porque antes você se sentia pequeno porque falaram que você era pequeno, não dava importância para você, e agora você quer se sentir o maioral. Depois de falhar muitas vezes, o seu ego acaba caindo pro chão, mas ele começa a crescer de novo. Quando depois de falhar várias vezes, você começa a realmente ficar bom. E aí quando você começa a ficar bom, a sua confiança começa a vir verdadeira. E você também sai desse papel de eu preciso mostrar que eu sou bom, e você se torna bom de verdade. O processo de ressignificação é simples e funciona para qualquer tipo de trauma que você teve, dos mais simples aos mais pesados. Esse que eu falei agora é só um exemplo deles. Eu não tenho como passar horas aqui falando de todo tipo de trauma, mas se você tiver interesse, comenta aqui embaixo que eu vou estar disposto a provavelmente às vezes fazer um livro ou um e-book no caso, um mini curso bem básico, talvez eu cobraria muito baratinho, sei lá, R$20, para poder simplesmente mostrar e falar sobre traumas específicos e só complementar, logicamente já deixando claro que todo mundo aqui eu recomendo fortemente que faça uma terapia, porque eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu apenas estudo o tema por conta própria e faço terapia. Recomendo que todos aqui façam terapia também, e se por algum acaso eu for vender um e-book, eu for vender um curso, coisa assim, não vai ser terapia, não vai ser substituir um psicólogo, jamais vai acontecer isso. O máximo que eu posso prestar é uma ajuda, uma mínima ajuda para você lidar com uma coisa difícil da sua vida. Tudo bem? Se você puder, vai no psicólogo, que ele vai ser muito útil para você e vai te ajudar a passar por todos esses traumas. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado aqui da Surya Academy. Se você gostou, se inscreve porque vai ter vídeo aqui quase todo dia, eu espero, porque é esse formato mais simples, onde eu só vou precisar falar para você e passar o que eu estou aprendendo e compartilhar isso. Eu espero que você goste, deixa um like aqui, por favor, que vai me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que passou por alguma situação difícil e está passando por uma fase difícil, se você acha que pode ajudar essa pessoa. E se você não gostou do vídeo, dá um dislike e, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, como que eu poderia melhorar. Comenta aí embaixo também se vocês querem sim um livro, um curso, alguma coisa assim do tipo. Muito obrigado por me assistir até aqui, eu espero você num próximo vídeo e até a próxima!